gente! Bom dia, sejam bem-vindos, obrigada por sua companhia. E hoje a gente tem alguma coisa bem importante que vai nos trazer esperança. A nossa amiga que escreve, a Marian Hartguy, ela teve uma experiência bem interessante. Ela foi para o cabeleireiro, precisava de alguns cuidados especiais e foi num salão onde a sua neta trabalhava ali para fazer alguns tratamentos. Bom, quando ela olha ao redor, ela vê uma esteticista muito empenhada num trabalho que parecia bem desafiador. Desembaraçar e cortar um cabelo que estava extremamente volumoso, negligenciado por semanas, porque ela conta que devia estar muito sujo. Às vezes, duas cabeleireiras tinham que entrar em ação para poder resolver algum problema naquele cabelo. E elas haviam começado o processo antes mesmo da Marian chegar ali no salão e elas não tinham terminado quando a Marian saiu, mesmo fazendo tratamento com o cabelo dela e cortando e tudo mais. Era difícil, assim, acreditar que alguém pudesse jogar, ou melhor, deixar o cabelo naquele estado por tanto tempo. A pessoa, será que ela conseguia se olhar no espelho, por exemplo, sem pensar, talvez, na coceira, no desconforto que ela deveria sentir? Enfim, esse incidente no salão de beleza fez a Marian lembrar das ocasiões da nossa vida em que as coisas são meio bagunçadas, né? Estão bagunçadas, mas normalmente por causa da nossa negligência. A nossa negligência em aspectos importantes que precisam estar acontecendo na nossa caminhada com Deus, para que essa caminhada possa progredir. Bom, antes de mais nada, uma coisa muito importante nessa caminhada que a gente não pode deixar de lado é sempre começar o dia com Ele. Deus está ansioso para falar conosco. E esse diálogo acontece por meio da oração e por meio da palavra. Se a gente ouvir a palavra de Deus, a gente vai ter respostas. Agora, Deus nos ouve sempre. Ele está sempre aberto para ouvir tudo aquilo que a gente quer Ele fala, tudo aquilo que a gente quer dizer. Seja coisa boa, coisa ruim, tristeza, preocupação, necessidade, não importa. Ele nos ajuda a fazer as boas escolhas. Tudo aquilo que traz preocupação, a gente precisa contar para Deus. Agora, quando a gente vai para a palavra do Senhor, é muito interessante porque ela não só nos alimenta, como nos indica aquilo que a gente deve orar, porque muitas vezes a gente não sabe pelo que a gente vai orar. Mas ler a palavra de Deus faz com que a gente observe algumas coisas sobre a nossa própria condição e isso a gente coloca em oração, pedindo para que Deus nos ajude, né? Então, meditar, refletir durante esse tempo pessoal com Deus, permite que Ele faça conosco aquilo que Ele precisa fazer, que é consertar, colocar impressões em nossa mente e sim, arrumar a bagunça da nossa vida. E aí Ele vai nos dando capacidade de seguir em frente, de seguir convictos daquilo que é necessário, que é importante e a gente conseguir superar as coisas que estão fora do controle. E o Espírito Santo, gente, sabe, é aquela tesoura divina que vai cortando o que não presta, né? A gente não sabe qual é o final da história, se aquela menina ficou bonita, mas eu creio que sim. Mas enfim, deve ter sido um bom testemunho a respeito da cabeleireira. Agora, a nossa vida transformada é um testemunho a respeito do poder de Deus e do que o Espírito Santo faz. Então, se você está no processo permitindo que o Senhor faça a obra, permita que a obra continue. Chame Ele para fazer essa obra. E se Ele já começou, tenha certeza de uma coisa. Filipenses 1,6 diz: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, que o Senhor arrume nossa bagunça, porque a gente precisa. Ótimo dia, até amanhã.